Hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários, vamos falar sobre o FATN, é um fundo imobiliário meio fora do radar, alguns investidores não gostam muito por algumas questões técnicas, mas o que eu acho interessante dele é que ele tem uma proposta diferente dos outros fundos imobiliários de lajes corporativos. Aqueles escritórios que geralmente os outros fundos aí têm, que são grandes corporações, aqui ele vem trabalhando um pouco diferente. Tem uma carteira de investimentos que tem fundos imobiliários de lajes corporativas, pode ser interessante para diversificar os seus investimentos e aproveitar um momento de mercado mais desafiador e adquirir essas cotas num valor muito mais descontado. Seria como se você estivesse comprando uma sala de escritório para alugar num preço muito mais atrativo. E esses fundos, eles podem fazer o que eu acho bem interessante, que é reciclagem de portfólio, que é comprar essas lajes, né? O fundo compra os escritórios mais descontados e conseguem vender no futuro com um valor acima. Com isso, com essa diferença entre a compra e o valor de venda, eles conseguem oferir muitos rendimentos e esses rendimentos entram aí nos nossos dividendos mensais. E o interessante também do FATN11 é que ele prioriza muito a estratégia de previsibilidade nos dividendos. Nós vamos até ver que pode ser uma estratégia um pouco contraproducente em alguns casos específicos, como eu vou destacar aqui nesse fundo, que eu preciso que você assista até o final, de forçar esse dividendo previsível. Por um lado é bom para os cotistas, mas por outro lado acaba que o fundo ele pode incorrer ali em algumas emissões de novas cotas para poder fazer algumas estratégias. Mas vamos por partes, vamos entender primeiro sobre o FATN11, que ele vem caindo, né, pessoal, ali desde o seu início em 26%, margeando de lado ali no ano de 2023 e 2024, praticamente custando a mesma coisa, com uma certa volatilidade. Agora de agosto de 2024 até a presente data, ele soma essa queda mais expressiva. O IFIX também, ele vem ali nos últimos 12 meses tendo 10% de rentabilidade negativa, batendo os 3 mil pontos, agora com uma leve recuperação frente a uma queda bruta. Então veja que ativos de fundos imobiliários, eles são renda variável, e renda variável tem sim volatilidade, tá? Fundos imobiliários são voláteis sim, e cabe a você entender se essa volatilidade vai te ajudar a ter uma estratégia de investimentos mais interessante, ou seja, comprar ativos descontados, sendo que esses ativos são ativos bons, ativos idôneos, de boas gestoras. Por isso que eu faço as análises dos fundos imobiliários aqui, para você ter uma noção e entender o que você tem que olhar no seu fundo imobiliário da carteira para que ele faça parte da sua tese de investimento ou que ele entre naquela parte menor de fundos mais arriscados, por exemplo, né? Aqui no caso o FATN11, se a gente soma a rentabilidade dele desde o seu IPO, né, em meados de setembro, outubro de 2020 até aqui fevereiro de 2025, praticamente 5 anos aí, o que nós temos? Nós temos que, num cenário mais otimista, antes dessa última queda do final do ano passado, final de 2024, nós tivemos uma performance positiva de 40%, que vencia do EMAB, que é os títulos de renda fixa, vencia do próprio IFIX, que é a média de fundos imobiliários, e vencia do índice TEVA de fundos imobiliários de tijolo, que é a média de negociação dos fundos de tijolos. Porém, agora, na presente data, quando a gente soma tudo, considerando essa última queda ali irracional do mercado, nós temos que ele é um fundo que está perdendo para os títulos de renda fixa, mas ganha do IFIX e ganha-se do índice TEVA de investimentos em fundos imobiliários de tijolos. Porém, depende muito do valor que você compra um fundo imobiliário. Se você compra um fundo imobiliário que está sendo negociado um pouquinho mais caro, mesmo que o fundo seja bom, pode ser que você fique com a carteira mais negativa, sem considerar o aporte dos dividendos, por um bom tempo, mas isso não deve tomar a maior parte das suas decisões, né? Isso não deve te preocupar tanto, você tem que olhar a qualidade desse ativo em específico, tá? E um dos pontos interessantes que me fez gostar de investir no FATN11, lembrando que não é sugestão de investimentos, é pela questão dos seus dividendos projetivos, que até 2024 foram crescentes, né? Em 2021, R$8, depois R$9,87, R$10,08 e R$10,20. Fundos imobiliários que têm dividendos crescentes, eu até tenho uma lista com mais de 20 aqui no canal, tem vídeo específico, tá? Vou deixar para vocês verem os 20 fundos imobiliários que têm dividendos crescentes. FATN entra nisso, que eu acho bem interessante, porque é um jeito mais interessante de remunerar
o acionista ali, você vê a cada ano as suas cotinhas te rendendo um pouco mais. E hoje, com 0,76 preço sobre valor patrimonial, ele vai oferir ali 13,47% em dividendo yield, caso ele continue pagando em média de 85 a 80 centavos de forma mensal, tá? Custando R$ 75,34, beleza? E uma estratégia que eu vejo do FATN, que ele se difere um pouco dos outros fundos de lajes corporativas, é do seu modelo de negócio, onde ele quer pegar mais a parte do middle market, né? São as empresas médias, não são somente as grandes corporações, similar ao que outros fundos de laje ficam focados. Com esse middle market, a gente tem o quê? Nós temos uma probabilidade de pegar mais inquilinos e uma diversidade maior também, uma rotatividade mais rápida, no sentido de o inquilino ele deixa o fundo, tem uma vacância e essa vacância já é logo preenchida. A gente pode perceber que no relatório que ele diz que o interessante da estratégia dele é essa aquisição e geração de renda da alocação das lajes corporativas no estilo plug and play, que é como se o inquilino fizesse por modelo, né? Ele vai dizer assim para o fundo que precisa de uma sala para 30 computadores, 2 banheiros, um elevador, e com isso o fundo constrói ou disponibiliza para ele essa sala, e com isso ele tem esses contratos também via build to suit também, que ele constrói especificamente na demanda do inquilino. E isso é interessante, porque pode ser contratos mais fortes, contratos que tenham uma permanência desse inquilino por muito mais anos, porque afinal de contas ele está no escritório programado para ele, mas caso ele saia, já tem outro inquilino esperando, né? A média aí da relocação de inquilinos, quando a vacância é de mais ou menos 13 dias, então o fundo não fica ali meses com a vacância. A gente pode até perceber mais à frente que ele tem um percentual muito pequenininho dessa própria vacância, e hoje ele com 50 edifícios, né, ele tem mais ou menos ali 83 lajes corporativas distribuídas desses 50 prédios espalhados ali por São Paulo, tá? É bem interessante. Aqui tá uma foto de alguns deles, claro que tem muito mais, mas a característica é mais ou menos essa aqui. Você pode perceber que são escritórios mais compactos, menores, mas também em prédios interessantes, né? Com uma certa diversificação também, né? Tá muito focado ali em serviços financeiros, tecnologia, serviços advocatícios, consultorias, né? Mas tem uma carteira de inquilinos bastante diversificada, né? E outro ponto que a gente pode perceber aqui nesse gráfico é que a remuneração do FATN11 frente a outros fundos, analisando o valor patrimonial, sem analisar o desconto da cota, né? Seria você comprando o fundo imobiliário no valor que ele é justo, que está ali implícito dos seus imóveis, você tem ali um rendimento acima de 0,8% ao mês, contra uma média de 0,6, 0,5 da média de mercado, né? Então, mesmo que ele esteja custando um valor patrimonial, né, um PVP 1,0, você teoricamente ele entregou rentabilidades superiores à média do mercado, tá? Por ter vários inquilinos e por ter essa negociação de contratos mais flexíveis. E interessante também é que ele tem 99% das suas lajes completas, já com contratos todos em dia, sem inadimplência, sem nenhum tipo de problema. E os contratos têm basicamente ali meio IGPM, meio IPCA, que são as revisões ali dos tipos de indexador para alocação desses contratos. E além do fundo ter esses 50 edifícios com basicamente quase 80 lajes corporativos, ele consegue também ganhar dinheiro, pagar mais dividendos, fazendo negociações de outros ativos, tendo cota de outros fundos imobiliários, rendendo o seu caixa ali na renda fixa. Então aqui a gente consegue perceber que ele tem ali as receitas vindas das locações mais os dividendos dos fundos que ele tem a receita com a venda também, que é bem interessante. A gente pega um exemplo aqui de dezembro de 2024, que é o último relatório disponível para a gente, que ele teve ali 89 centavos no valor da sua cota referente à alocação dos ativos mais os dividendos, e 18 centavos vindo do resto das vendas do portfólio que ele vem reciclando, que é bem interessante. Um pouquinho de receitas financeiras, despesas de reservas de caixas, também alguns arredondamentos ali, e em média ele entregou no ano de 2024 ali 85 centavos fixos de dividendos, né? Lembrando que ele tem dívida sim, que a gente já vai dar uma olhada nessas dívidas, e
para o valor da remuneração da cota, é pelo menos 8 centavos só referente ali a tudo que ele ofere de lucros. Esses 8 centavos são para pagar ali as suas dívidas, ou compreendem parte dessa dívida. A gente pode perceber que ele tem 2 CRIs aqui, tá? São de CRIs de datas diferentes, que nós vamos ver mais para frente, né? Uma foi em 2021, visando a aquisição de 8 lajes corporativas, e outra em agosto de 2022, para adquirir mais 9 lajes, né? O interessante dele trazer isso também, pessoal, é o seguinte, que ele, antes dele pegar esse CRI, ele faz um estudo dessa laje corporativa, ela precisa entregar para ele uma rentabilidade de pelo menos IPCA mais 10 para ele poder pegar esse CRI e investir nessa laje. Aqui os CRIs são IPCA mais 6,25, IPCA mais 7,7, daí ele ganha com essa diferença, alugando essa laje a IPCA mais 10, por exemplo, né? Nós percebemos aqui que dos ativos dele, 451 milhões, 56 milhões são de alavancagem, então uma alavancagem até muito baixa, né? Tendo essa relação entre as receitas e as despesas em 33%, não é das mais baratas, mas é um fundo que visa ali o pagamento recorrente de dividendos. E aqui ele deixa bem claro também que as amortizações não impactarão na distribuição dos dividendos. Então tá aqui um ponto que eu acho teoricamente meio negativo. Por quê? Para forçar a distribuição de dividendos, ele vai pagar esses CRIs, o primeiro lá certinho, de acordo com as reciclagens dos portfólios, onde ele vai vendendo as lajes mais antigas, comprando os mais novos, o que sobra ele paga essas dívidas. Quando chegar no outro ativo, no CRI número 2, e não tiver mais essa modalidade de reciclagem, não tiver oportunidade de comprar e de vender as suas lajes, ele vai emitir novas cotas para poder fazer o pagamento dessas dívidas, tá? Muitos investidores não gostam, na verdade, muitos investidores detestam esta modalidade de investimento. Então, isso aqui, para alguns, pode ser um ponto muito negativo para o fundo. Por quê? Porque ele vai emitir uma nova dívida para fazer, ele vai emitir uma nova cota para fazer o pagamento de uma dívida mais antiga, tá? Não existe certo, não existe errado nos fundos imobiliários. Cada gestor ele fica livre para gerir esse portfólio da maneira mais saudável possível, depende do objetivo. Aqui nós estamos percebendo que o objetivo do FATN11 é a recorrência no pagamento de dividendos, não importa o que aconteça, bem entre aspas, tá? Nem que seja para isso, ele precisa emitir novas cotas. Muita gente não gosta, eu prefiro ficar neutro, tendenciando a negatividade, tá? Porque há momentos que a gente prefere que o fundo diminua um pouquinho os dividendos para pagar essas dívidas logo e ficar livre, do que emitir novas cotas e diluir mais o patrimônio, diminuir mais o capital do investidor ali. Mas isso aí fica a critério de cada um, tá? No curto prazo, até 2026, os dividendos não serão impactados, teoricamente, mas depois disso, pode ser que o fundo venha fazer essa emissão de cotas para pagar essas dívidas. Com isso, o fundo deu uma diminuída também no número de investidores. Muita gente não gostou, muita gente também saiu do fundo frente ao cenário macroeconômico mais desafiador, ficou com medo do fundo rentabilizando negativamente, vendeu logo as cotas, né? Tem todas essas questões. E aqui eu trago um pouquinho da DRE só para você entender de forma mais aprofundada a estratégia desse fundo. Então aqui a gente percebe que é o seguinte, ele ofere as suas receitas ali, que foi em dezembro de 2024, 4 milhões, uma grande parte foi pela locação dos escritórios, né, 3 milhões. Depois teve as receitas das vendas dos ativos, que é o ganho de capital ali e da renda garantida, né, de 632 mil, dividendos de outros fundos imobiliários também 142 mil, e o rendimento do seu caixa ali com 161 mil. E um ponto que a gente deve ficar atento, que ele tem o que se chama FRA, que é o Fundo de Reposição de Ativos, onde ele deixa guardado ali mensalmente 3% das receitas de caixa para repor esse FRA. Então essas reservas são usadas conforme a demanda do fundo. Por exemplo, dos 79 mil investidos nas obras para melhoria dos ativos do mês de dezembro, 56 foram por esse caixa do FRA, para que não precise impactar na distribuição de dividendos. Então veja, mais uma vez o fundo utilizando ali um pouquinho do seu caixa, regulando o dividendo fixo, fazendo uma reserva para essas questões de melhorias contínuas nos imóveis que ele tem, para não interferir nos dividendos. Então eu particularmente percebo que é um fundo que está muito focado na questão de renda recorrente
para o investidor. Então, caso você goste de ver todos os meses o mesmo dividendo pingando na sua conta, o FATN ele vai se enquadrar nessa categoria, mesmo que para isso ele precise fazer algumas manobras ali na sua gestão, tá? Não que seja ruim, não que seja certo, não estou fazendo juízo de valor sobre as decisões da gestão, eu estou apenas mostrando o que o fundo está entregando. E para a gente ir finalizando o vídeo, a gente tem que falar o quê? Das atualizações. Todos os meses os fundos fazem essas atualizações, né? Então o que nós temos aqui? Que para mês de dezembro foram adquiridas 5 novas lajes, tá? Todos com contratos plug and play, igual eu disse, né? Com uma receita aí de mais 147 mil, tá? Depois do final dessas locações. E em dezembro também foi amortizado 596 mil reais referente à primeira operação do CRI, que é aquele que eu mostrei lá, o CRI número 1, tá? Conforme o previsto, né? Lembrando que o valor não impacta na distribuição dos resultados, sendo que esse valor foi pago com a venda de ativos mais antigos. Lembra que eu disse da estratégia dele de vender os ativos para pagar esses CRIs mais novos, fazer essa reciclagem de portfólio. Outro ponto também, que em dezembro a administradora apresentou uma proposta de incorporação de um outro fundo, é o Fundo Basílio Machado, que está se desfazendo. Então, metade do fundo do Basílio Machado, que é o BMI 11, vão ser redivididos em 6 outros fundos menores e o FATN vai pegar ali uma fatia desses outros 50%, né? Então, com isso, o fundo vai ali aumentar um pouquinho o número dos seus imóveis. Ele ainda não deixou claro como que serão feitos esses pagamentos, né, desses novos imóveis ali adquiridos pela metade do outro fundo, BMI 11. Vamos esperar os próximos relatórios para ver o que acontece, mas a estratégia, segundo a gestão, é maior liquidez na negociação das cotas, diversificação das operações, aumento da geração de caixa e ganho de capital com a expectativa de valorização e giro de carteira de portfólio. Então ele comprou parte do BMI 11 no valor mais descontado, vai carregar essa carteira recebendo os dividendos dos imóveis que ele tem ao longo do tempo, e na oportunidade que ele tiver de vender esses imóveis num preço maior, ele vai conseguir fazer isso. Com isso ele vai paga as dívidas do CRI número 1 e do CRI número 2. É assim que eu entendi que funciona a estratégia desse fundo. Então, para a gente resumir e fechar o que é o FATN11, nós temos que o fundo imobiliário que iniciou em julho de 2020, tem um patrimônio líquido de 358 milhões de reais. A sua cota original valeria no mercado atual R$ 99,42, mas nós, investidores, estamos dispostos a pagar apenas R$ 78,20, dando 0,77 preço valor patrimonial, 23% de desconto, né? Tem 18 mil cotistas, é pouco, uma liquidez ok, 530 mil, não vai te atrapalhar em nada você comprar suas cotas aí para pagar um dividendo de 13,47, caso ele continue pagando em média de 80 a 85 centavos, tá? Então, espero que você tenha entendido a estratégia diferente, modelo de negócio diferente do FATN11, e se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias, cada dia uma tese de investimentos diferente aqui para você se tornar um investidor cada vez melhor. Deixa para mim seu comentário sobre o FATN11, me explica aí o que você acha desse fundo, tá? Aqui hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.